Bom dia, com a graça e paz. Vamos começar esse trabalho dirigido ao nosso Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Quem fundou a igreja? Qual igreja Jesus fundou? Qual foi a igreja que Jesus fundou? A igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da sua igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã, treinando os apóstolos para serem líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja. Jesus é o verdadeiro fundador da igreja. Em todo o mundo, a igreja não é um edifício de pedra e cimento e madeira. A igreja é um conjunto de pessoas, todos os salvos por Jesus, de todos os tempos e lugares. Hebreus 10, 25. Onde duas ou mais pessoas estão reunidas, no nome de Jesus, ali é a igreja. Para uma explicação melhor sobre a igreja, vemos o que é a igreja, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, a pedra principal da esquina, a pedra edificada pelos apóstolos, pelos profetas, pelos edificadores que depois rejeitaram essa pedra. A pedra aí. Em Efésios capítulo 2, 19 e 20, a pedra angular era a primeira pedra de um edifício à volta da qual a construção era feita. A igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu e assentou-se à destra da majestade. Mas ele lançou os alicerces, esteve presente na fundação da igreja pelo Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo. Como era a igreja primitiva? A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o Evangelho, liderado pelos apóstolos que transmitiam os ensinamentos de Jesus. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou para vários outros lugares, países e regiões. A igreja primitiva começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. E a palavra igreja significa assembleia, e era assim que viam a igreja, como um conjunto de pessoas crentes em Jesus. A igreja não era associada a um edifício, a um prédio. Veja aqui o que é a igreja. Como se organizava a igreja primitiva? A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Havia pessoas que ensinavam os apóstolos e presbíteros e outros que aprendiam. Mais tarde também foram escolhidos pessoas para funções administrativas, como distribuir alimentação para os pobres. Quando tinha necessidade, eles faziam as coletas para comprar comida e distribuir para os necessitados. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 2 a 4. Debaixo da supervisão dos líderes, todos podiam contribuir e ajudar. A função dos líderes, irmãos, não era mandar nos outros. Seus propósitos era ensinar os outros,
discípulos o caminho de Jesus, para que todos crescessem. O objetivo seria preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. Quer dizer, um discípulo formava os outros. Eu ia aprender, eu aprendi, cheguei no topo que eu já podia sair só, ou acompanhado com outro companheiro, para anunciar o Evangelho nas casas, nas praças, nos prédios públicos, onde chegasse e tivesse ali alguém, a gente começava a explicar. O apóstolo Paulo era um grande evangelista, juntamente com Tito, Timóteo, Barnabé, Silas e outros mais. Apolo, pregar o evangelho trazendo pessoas para Jesus, discipular, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. Os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados pelo próprio Jesus para isso. A igreja não tinha nenhum edifício, nunca teve edifício nenhum, nunca fizeram coleta para comprar terreno, nem para construir. A construção da igreja é as almas, as pessoas. Por quê? A igreja de Jesus é celeste. Estamos aqui na terra, precisamos de roupa, calçado, comida, remédio, médico, nós precisamos de tudo isso. Agora, para pregar o Evangelho de Jesus, queridos, é diferente. Nós temos que nos dispor voluntariamente pelo amor às almas, viu? Então diz assim, os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Jesus para isso. A igreja não tinha nenhum edifício próprio. Por isso, as pessoas se reuniam em casas ou em lugares públicos, em Jerusalém, Atos dos Apóstolos 2, 46, 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E grandes maravilhas Deus fazia no meio deles, curando os enfermos, expulsando os demônios, limpando os leprosos, vista aos cegos. Irmãos, os apóstolos pegaram toda a informação e virtude de Jesus. E eles saíam anunciando gratuitamente. Não podia acabar de expulsar um demônio ou orar pelos enfermos e libertava na hora. Não recebia recompensa nenhuma por uma libertação dessa. Se ele chegasse numa casa e orasse pelos doentes e sarava todo mundo. Era uma época de perseguição, tortura. Eles eram perseguidos e torturados e expulsos dos seus lugares, perdiam suas casas, suas roças, seus animais. O império confiscava tudo e eles saíam sem nada. Escapavam pelas cavernas, atravessando o rio Che, era tempo de trabalho difícil. Por isso que os servos de Deus era preciso ser cheio do Espírito Santo. Curava as infecções. Chegava numa aldeia daquela, estava cheio de gente doente, saiu curava todo mundo. E ali na mesma hora eles também já era batizado aquele povo todo, aquela aldeia toda era batizada. Sobrava bem pouca gente que não era batizado. Era um tempo de muita luta, mas de muita glória. Em Jerusalém, em Atos capítulo 2, 42 a 47. Aí, veja também quem foram os 12 apóstolos. Os 12 foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal à primeira igreja.
em Jerusalém. Como a igreja de repente ficou com muitas pessoas, cresceu muito, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinho, por isso escolheram algumas pessoas para treinar, para tratar dos assuntos administrativos, como distribuição de alimento, e enquanto eles se dedicavam somente na palavra, nos ensinos, Atos dos Apóstolos 6, 2, 4. Quando surgiram grandes debates, reuniam em Jerusalém, reuniram o concílio para resolver o problema. Surgiu assim uma liderança mais sólida e organizada na igreja a partir de Jerusalém. Os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas locais. Fundação de igrejas locais, não era e outras igrejas divididas, era da mesma, em várias partes do mundo, que faziam todos parte da grande igreja de Jesus. Aleluia. Descubra aqui como era a igreja primitiva. Você vai ver como era a igreja primitiva. Explicação maravilhosa. A igreja primitiva via mais como uma família que uma instituição. Não era a instituição, a família, irmã, a família de Jesus, a família de Deus. Instituição. Seus membros repartiam seus bens e gostavam de reunir. Atos dos Apóstolos 2, 44 a 47. Eles ajudavam e encorajavam uns aos outros, irmãos. Seu objetivo era fazer a família de Jesus, a família de Deus, crescer, pregando o Evangelho. Veja também o motivo por que devemos se reunir. Devemos se reunir. Como eram as reuniões da igreja primitiva? Não temos muita informação sobre a ordem das reuniões da igreja primitiva, mas sabemos que algumas coisas aconteciam. Refeições e convívio era uma das partes importantes da igreja primitiva. A ceia do Senhor, os membros lembravam da morte de Jesus, como ele tinha ordenado. O batismo, aqueles que criam em Jesus eram batizados como prova de sua conversão. A prova que é convertido deve ser batizado. Jesus batizou com quase 30 anos no Jordão por imersão. E o batismo de Jesus é em nome dele. O batismo é em nome de Jesus que as pessoas são batizadas. Depois explicaremos essa parte em outra live. Os ensinos, os líderes cantavam hinos de louvores a Deus, explicavam a palavra de Deus para a congregação. Oração, essa era uma parte muito importante da reunião. Todos buscavam a Deus juntos. Participações especiais. Os membros da igreja podiam participar com a palavra de sabedoria, exortação, profecia, interpretação de língua. 1 Coríntios, capítulo 14, 26. Era uma vida maravilhosa, irmã de comunhão. Vendia suas verdades, suas propriedades que tinha, e comia tudo junto, repartia sobre todos, de acordo com a necessidade, irmãos. Era uma vida maravilhosa. Era uma família, sem ganância, sem cabeça. A igreja de Jesus, a cabeça é ele. Ninguém é apresentado aqui como cabeça da igreja. Todos nós somos nivelados. Se bem que os presbíteros, os bispos da igreja, eles são
bem quisto pela Irmandade. São respeitados e com duplo reconhecimento do trabalho deles. Que eles ensinam e repartem o dom de Deus com os outros, irmãos. A palavra da ciência, da sabedoria, da virtude. Então, veja bem, a expansão da igreja e as controvérsias. Teve algumas controvérsias no tempo dos apóstolos já. E várias pessoas viram a igreja como uma ameaça. O Império Romano perseguia mais com medo daquele povo crescer tanto e tomar até o Império. Ameaça, perseguiram os cristãos por causa disso. Os crentes não ficaram todos em Jerusalém. Eles se espalharam por vários lugares, por países da Ásia, pregando o Evangelho por onde iam. Atos dos Apóstolos 8:4. Assim, muitas outras pessoas se converteram A perseguição ajudou o Evangelho a crescer. Quanto mais perseguia, mais crescia. Como a expansão da igreja e o surgimento de vários grupos locais, surgiram também controvérsias. Uma das primeiras foi se quem não é judeu não podia se tornar um cristão, e se era preciso obedecer a todas as regras do judaísmo. Essa questão dividiu as opiniões. Para não dividir a igreja, os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém para tratar, discutir o problema e chegar a uma solução, como de fato chegaram, porque subiu algumas pessoas que eram judeus e foram batizados na igreja de Jesus, mas eles ainda tinham aquela questão de pregar a lei de Moisés, que se não circuncidasse, que estava obrigado a guardar toda a lei de Moisés, não se salvava. E foi essa questão que eles foram tratar em Jerusalém através do concílio. Atos dos Apóstolos 15, versículos 5 e 6. Eles chegaram à conclusão que todos podiam participar do reino de Deus. As paredes de separação que separavam os judeus dos gentios já tinha sido derrubada, irmãos. Essa parede já foi derrubada. Começou em Jerusalém, veio derrubando as paredes até chegar aqui no Brasil e os países da América Latina. Primeiro foi um bom exemplo sobre como resolver um problema na igreja. Ouvindo todos os lados, com a mente aberta, procurando a verdade de Deus e resolvendo a questão com ordem e respeito. Veja mais sobre a igreja. Quem fundou a igreja? Qual igreja Jesus fundou? Se a igreja como nós, por que devemos ir à igreja? Não temos necessidade de ir à igreja, templo chamado igreja, um prédio chamado igreja, porque essa palavra igreja, ela é da palavra grega, ela é eclésia, quer dizer, eclésia. O batismo é em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:46 e 47, Atos 19, 1 a 5, são todos lugares que os batismos serão feitos somente ao nome de Jesus Cristo, irmão, ou do Senhor Jesus. Então, essa parte que Deus preparou para nós, irmãos, porque a igreja é o corpo de Jesus. A igreja não é uma entidade religiosa, não tem CNPJ, não tem livro de entrada de coleta e saída, porque nós não temos coleta volumosa,
porque as coletas que se faz é para ajudar a necessidade, e quando é feita uma coleta dirigida a um local, todo o dinheiro que arrecadou é para aquela localidade. Acabou de suprir aquela necessidade, a gente fica em paz. E vamos servir a Deus. Aí tem ajudas financeiras para os evangelistas, quando não tem condição de bancar sozinho. Tem as coletas para consertar um telhado da pessoa, uma casa, ajudar. Em todos os sentidos falando. Gosto de comprar um remédio, ajudar. Quando a pessoa é pobre, o chefe da casa está doente, não pode trabalhar. A igreja vai ajudar, porque somos membros uns dos outros. Quando o membro sofre, todos sofrem junto. Quando o membro tem uma vitória, todos comemoram a vitória daquele membro da igreja juntos. É uma família, irmão. É uma família. Todos em comunhão, todos nivelados, sem grandeza. Se tiver uns que são mais bem de vida, porque Deus deu alguma coisa a mais, mas eles não têm nem diferença, irmão, no seu sistema de amar uns aos outros. É uma maravilha, sabe, irmão? É uma maravilha. Ninguém fica olhando a roupa de ninguém, nem chinelo, nem carro, nem a bicicleta, nada disso, irmãos. Tudo isso nós usamos, se nós trabalhar e ganhar, vamos desfrutar do que nós trabalhamos, mas dividindo com as necessidades que surgem. Quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo explicava a Irmandade, mandou a carta explicando. Não esquecer das coletas para os pobres. No primeiro dia da semana, cada um ajunte o que puder da sua prosperidade, contribua para essa parte. Contribua. Se vocês quiserem ir comigo, nós vamos para Jerusalém, levar a vossa dádiva, a vossa coleta, em Jerusalém ou na Judéia ou em outro lugar que surgir a necessidade. A igreja é uma família, irmãos, juntas, maravilhosas. É maravilha, viu, irmão? Só é uma só igreja, não tem divisão. Porque onde tem divisão é onde tem inveja, ciúme. Às vezes quer crescer também, porque alguém cresceu naquela religião e melhorou, vida financeira melhorou, né? Não tinha nada, aí já tem uma casa boa, já tem um carrinho para andar, e vão arrecadando mais, e tem deles que tem até avião, porque não tinha nada, mas a igreja encheu eles de riqueza material. E Jesus não ensinou isso para os apóstolos. Ninguém ganha nada da igreja, não tem salário para ninguém. Ninguém, tá bom, irmão? Deus abençoe a vocês todos. Ouçam com paciência, com entendimento, com interesse, porque isso aqui é uma explicação, uma pregação, é uma coisa maravilhosa, irmãos. Coisa que não se vê em qualquer canto. Não discriminamos religião nenhuma. A salvação está com Jesus e nós pregamos, nós ensinamos somente o Evangelho, sem se envolver em religião, sem discriminar, sem julgar ninguém. Quem somos nós para julgar ninguém, irmão? Não é? Nós estamos fazendo nosso trabalho de acordo com a palavra. Não estamos fazendo mais do que o que foi aprendido pelos apóstolos. Jesus ensinava nas casas, nas praças, fez o sermão da montanha, pregava nas praias, pregava na sinagoga, pregava no templo de Jerusalém, naquele templo, naquela cobertura ao lado. Dentro do templo ninguém ia, irmão, só judeus. Mas tinha o Alpendre de Salomão, que era um lugar grande, e reunia os povos gentios, as pessoas, qualquer pessoa ia fazer uma oração lá e dava uma oferta lá no templo e ia embora. Certo, irmão? Deus abençoe a todos e se inscrevam no meu canal. Igreja fundada em Atos 2, Antônio Pereira. Dê um joinha, se inscreva no canal. É porque para nós crescer, irmãos, esse canal é um canal somente para Deus.
não se envolve nada nesse canal, nesse trabalho nosso aqui. Deus abençoe a todos. Terminamos esse trabalho maravilhoso nessa manhã, do dia 3 de julho de 2025. Em nome do Senhor Jesus.